desculpa, é que eu morro de medo disso acontecer comigo. Realmente tá vendo acontecer. Mas eu trouxe meu computador aí, cara. Mas tá tudo aqui no meu caderninho. Mas bom dia pra vocês. Lindo dia mesmo, como todo mundo falou. Eu já vou até pedir que vocês sejam indulgentes comigo, já começar a praticar aí, ó, as boas virtudes que o Espiritismo nos ensina. Porque eu realmente acabei de ter aluna, a última vez que eu fiz a palestra aqui, ela estava dentro da minha barriga. Então, hoje ela está ali, o mestre está com ela. Mas quando a gente vira mãe, realmente, a gente vira mãe, né? Aí parece que a gente se esquece um pouquinho e parece que 100% da minha atenção está para a aluna agora. E eu vou esperar que eu consiga aí, sentir, ser uma boa médium para passar para vocês uma boa apresentação, uma boa luz que os bons espíritos com certeza estão tentando passar durante esse dia de hoje. Então eu vou pedir novamente, eu não sou acostumada a fazer palestra, eu só estou tentando ajudar a Simone. E o Silvano aqui. Tá? Então coisa simples, acho que todo mundo já deve ter ouvido falar desse capítulo, é o capítulo 5 do Evangelho que a gente vai discutir hoje. Então só para a gente relembrar mesmo as coisas que a gente tem que seguir, né? Todas as boas virtudes, os bons ensinamentos que os bons espíritos trazem para a gente. Então, o título da nossa palestra hoje é Navegando com o Sofrimento. Vocês estão me ouvindo direitinho? Sim. Então, vamos começar. Como eu falei, as fontes são simples. O Evangelho de acordo com o Espiritismo. Em específico, a gente vai focar no item 18, Bem e Mal Sofrer, e baseado em uma palestra da Sandra Borba. Quem tiver a oportunidade de ver, eu não sei quantos conhecem a Sandra Borba, mas ela é ótima, ela é de Natal, super engraçada. Então eu gosto muito das palestras dela. E também Marcelo Carvalho, uma palestra que é bem interessante, é do meu estado, do Espírito Santo. E em específico a gente vai focar mesmo, o grande foco, que até as palestras da Sandra Borba falam, num artigo que saiu da Presença Espírita, que é uma revista da Mansão do Caminho da Luz. E a autora é a Cristiana Lenzibeira. Ok. Então, começando, com a introdução. Por acaso, alguém aqui já se sentiu exatamente como esse barquinho aqui nessa foto, como se você estivesse nesse barco a velas, como se a tempestade nunca fosse acabar, como se as ondas do mar forem te engolir, né? E às vezes você se sente como se você está se afogando e não sabe mais o que fazer. A verdade é que todos nós, na verdade, uma hora ou outra nas nossas vidas nos sentimos assim, como esse barquinho, como as pessoas dentro desse barquinho, né? Em ondas que podem ser tão escuras e tão assustadoras e devastadoras, ou às vezes podem ser um pouco mais calmas e um pouco menos frequente. Mas a tempestade que estamos vendo nessa figura, na verdade, são indicadores, né? São representativas dos nossos sofrimentos e as nossas aflições, nossas dores que nós sofremos aqui nessa terra. Elas podem vir de formas físicas, como fome, a miséria, dores físicas, enfermidades físicas, de formas emocionais também elas podem vir, né? A tristeza, a angústia, desespero, aflição, amargura, decepções. Podem vir de formas psicológicas, então uma depressão, uma ansiedade, ou talvez vícios que a gente tem que lidar. Formas morais, nós sabemos que o orgulho e o egoísmo nos trazem bastante sofrimento. Mas tudo isso é esperado, correto? Nós estamos aqui na Terra, que é um mundo de provas e expiações. Fomos criados simples e ignorantes. E nós estamos ainda no comecinho dessa escala, né, da evolução. E sabemos que quando violamos as leis divinas, isso acaba acontecendo com a gente, né? Nós sofremos. Então, sabemos que a dor é inerente ao nosso progresso nesse mundo. Não há ninguém na Terra que irá passar por essa encarnação sem ter que passar por sofrimentos. Mas o Espiritismo, em específico, o Evangelho segundo o Espiritismo, né, que nos traz muito conforto no meio dessa tempestade toda, muitas vezes age como um farol. E nos traz ensinamentos elucidantes que nos ajudam a lidar com esse sofrimento. Então, mais ou menos com isso que a gente vai falar, como que essa passagem explica pra gente o que a gente deve fazer
na vista de um sofrimento. Então, por isso vai falar sobre bem e mal sofrer, que acho que fica bem mais claro para a gente, explicando a forma errada e a forma talvez correta, né, de lidar com os nossos sofrimentos. Então aqui começa, o autor é o Lacordaire. Ele foi um padre católico que, na verdade, também foi jornalista. Ele foi precursor do catolicismo moderno, e depois que ele desencarnou, ele também veio e deu umas passagens para o nosso livro dos Espíritos e o Evangelho. Então, foi em 1863 essa passagem, que começa assim: quando Cristo disse: bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhes pertence, não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que sofrem todos os homens que se encontram na terra, quer ocupem tronos, quer jazem sobre a palha. Mas poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino dos céus. Então aqui, Lacordaire, ele nos lembra que todos nós, não importa qual o nosso estado social, né? Pode ser que somos ricos ou pobres, não importa, nós todos iremos passar por sofrimentos. Então ele reforça aquilo que a gente já sabe. Poucos de nós realmente sabemos sofrer bem. Somente aqueles que sofrem bem serão guiados, e ele fala, somente aqueles que sofrem bem serão guiados para o reino dos céus. E assim chegar àquele estado de ascendência espiritual que todos nós emulamos chegar, né? Todos nós queremos chegar um dia, que é realmente estar mais perto dos espíritos superiores, ter aquela paz, aquela alegria, aquela realização plena que todos nós, que realmente traz a felicidade pra gente, né? Então, obviamente, isso não é uma apologia ao sofrimento, não quer dizer que nós temos que sofrer. Então, é bem importante a gente lembrar disso. Não estamos dizendo que aqui na Terra nós temos que sofrer para realmente continuar no caminho da ascensão espiritual. Mas a realidade é que nós não podemos ficar complacentes e acostumados com as nossas dores, né? Nós, dependendo das nossas ações, iremos sofrer, mas realmente o modo que a gente lida com isso é o que realmente faz toda a diferença. Então, de fato, a questão 920 do Livro dos Espíritos nos traz também a resposta de que, independente das nossas provas e expiações, é nossa responsabilidade também aliviar essas dores e sermos mais felizes e conseguirmos ser aqui na Terra. Então, o que a gente puder fazer, claro, como ele falou, é inerente, nós iremos passar por sofrimentos, mas é nossa responsabilidade também ser felizes, que teremos conseguiremos uma felicidade relativa aqui na Terra. Então, se praticarmos as leis divinas, nós sabemos e as leis divinas são, só para lembrar a gente, né? A lei do amor, da caridade, da justiça, lei da igualdade, lei da liberdade, lei do progresso. Então, todas essas realmente trarão felicidade, né? Que a felicidade é um estado de consciência baseado nessas ações. A gente seguindo essas leis, nós estaremos bem mais tranquilos, né? Mais em paz. Aí ele continua: quando vos advenha uma causa de sofrimento ou de contrariedade, sobreponde-vos a ela, e quando houverdes conseguido dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei que vós, para convosco, cheio de justa satisfação, fui o mais forte. Então, o sofrimento fala sobre o sofrimento resignado, né? Com mais oportunidades que temos de passar por essas dores e aflições, com fé e firmeza, perseverança e aceitação da vontade de Deus, com mais felicidade que virá para nós. Então, acho que é um pouco... novamente, não é que a gente precise sofrer, mas o sofrimento, quando vier, ele nos ensina. Então, quanto mais a gente sofre, mais a gente aprende. E novamente, lidando isso com esse sofrimento de uma boa maneira, né, sabendo sofrer, é assim que realmente seguiremos o caminho certo. Como a pergunta 924 do Livro dos Espíritos nos diz, se quisermos progredir, nós temos que nos resignar e suportar os nossos infortúnios,
sem reclamações. E somente assim, depois teremos a paz que tanto almejamos, juntos aos espíritos superiores. E uma coisa que eu acho, assim, às vezes tentando refletir até um pouco sobre essa passagem, né? A gente reclama muito. Pelo menos, especificamente escolhi esse tópico porque é uma coisa que eu tenho que me melhorar. Então, é estudo meu, que acabei... eu gosto de ouvir palestras, né, na internet, então é uma coisa que foi um pouco fácil para mim colocar junto e falar, porque é coisa que eu realmente, Humberto, coitado, ele que sabe, né? É bastante reclamações. Mas é uma coisa, assim, meio estranha, porque se a gente for olhar as grandes figuras, né, da nossa vida, da vida aqui na Terra, pessoas ilustres que passaram, pessoas que a gente almeja ser igual, como Chico, por exemplo, Madre Teresa, né? O que for a pessoa que você realmente admira, essas pessoas geralmente, que todos nós, né, todos os humanos admiram, sempre tiveram que passar por sofrimentos muito pesados, né? E se você for pensar, nossa, essas pessoas que com certeza são espíritos bem avançados, né, o Chico, até Jesus, se você for pensar, né, Jesus é o maior de todos. Se até Jesus teve que sofrer aqui nessa terra, por que eu, que realmente não sou nada, não vou poder ter um sofrimento, um aqui e outro ali, para realmente o meu ensinamento? Então, é uma coisa que às vezes ajuda a gente a lembrar e ter um pouquinho mais de humildade, né? Quando a gente pensa nos sofrimentos dos outros, e especialmente dessas grandes e ilustres figuras, né, que a gente tem na Terra. Bom. Acabando aqui. Agora sobre justiça divina, então. Novamente, já falamos um pouquinho sobre realmente nós temos que sofrer, mas não explica exatamente por que algumas pessoas têm uma carga tão pesada e outras têm um sofrimento um pouco mais brando, um pouco mais leve, né? Então, a gente se pergunta, se Deus é justo, como é que Ele deixa que isso aconteça? E, na minha opinião, é uma grande razão por que eu sou muito... Eu gosto, porque me explica, mais ou menos, né, em forma da reencarnação, o porquê que isso acontece. Então, ou seja, se Deus é perfeição infinita, então tem que ter uma explicação lógica, o porquê que uma criança pequena, uma criança que acabou de nascer, tem uma doença incurável, ou porquê que eu tive... Né, tinha uma casa com pais que me amaram muito, com todo o conforto, né, possível, enquanto outras pessoas, infelizmente, nascem em lares onde são abusados ou os pais, né, não, às vezes deixam, né, as crianças. Então, por que isso acontece, né? Então, tem que haver alguma razão porque essas pessoas honestas sofrem e às vezes algumas perversas prosperam. Então, os bons espíritos nos dizem aqui que tem que ter uma causa para todo esse sofrimento e porque Deus é justo, essa causa também é justa. E aí a gente entra na lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito fala, então, que todas as injustiças que acontecem nesse mundo são nada mais do que o efeito de uma causa prévia. E explica que as vicissitudes da vida têm duas fontes. Então, tem a causa da vida presente, enquanto as outras têm fora dela, que no caso seria de vidas passadas, né, de causas anteriores. Então, se a gente parar para pensar nos problemas que temos em nossas vidas, será que a gente faz realmente uma autoanálise, né? E aqui eu coloquei nas causas atuais das aflições. Aí a gente vai aqui. Aqui, então, há de o homem responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo. O homem, pois, em grande número de casos, é o causador de seus próprios infortúnios, mas em vez de reconhecê-lo, acha mais simples, menos humilhante para sua vaidade, acusar a sorte, a providência, a má fortuna, a má estrela, ao passo que a má estrela é apenas a sua incúria. Então, muitas vezes a gente está sofrendo e não sabe por quê, né? Tenta fazer aquela autoanálise e culpa Deus e a Terra, mas esquece de olhar para dentro e realmente ver
o que é que pode ter sido uma ação que a gente fez, que levou uma decisão que a gente tomou, que nos está dando esse sofrimento agora. Então, várias vezes a gente pergunta, né, por que eu, Deus, né, tem sempre aquela coisa, por que comigo, meu Deus? E a verdade é que são consequências do nosso próprio caráter, né, que eles falam aqui, são muitas vezes consequências do nosso próprio caráter e comportamento. Quantos de nós realmente falhamos devido à nossa própria falta de poder, de podar o nosso orgulho e o nosso egoísmo, né? Se a gente realmente parar para analisar o que está acontecendo e tentar ver, perguntar, né? Eu fui orgulhoso, eu fui egoísta, eu pensei no próximo, pensei naquela pessoa que estava ao meu lado, primeiro, faltou disciplina. Então, essas coisas que Santo Agostinho mesmo várias vezes nos encoraja a fazer, né? Fazer uma autoanálise e perguntar todos os dias se a gente tem alguma coisa que a gente poderia ter feito melhor. Então, se realmente olharmos para dentro da nossa consciência, poderemos encontrar onde erramos. Ok, já as causas anteriores das aflições, eu vou mostrar um vídeo aqui. E aí é porque, novamente, como a gente separa, então, as nossas ações dessa vida e ações anteriores que a gente teve que às vezes pode ter tomado, que às vezes tem muita coisa que a gente não tem explicação também, né, gente? Por exemplo, uma criança, como eu acabei de falar, uma criança às vezes nascer com uma doença, que é o caso aqui do Mary, que a gente vai ver, não tem essa explicação, não tem o que a criança fez, né, que possa vir a explicar porque o sofrimento. Então, muitas vezes a gente atribui isso a causas anteriores de aflições. Pode só? Acho que sim. E o vídeo está em inglês, mas eu coloquei a tradução em português ali, não está boa a tradução, então eu vou explicar um pouquinho depois, mais ou menos, a história, mas tem alguém aqui que não fala inglês, que não fala nada de inglês, que não entende? Ok, então eu vou explicar direitinho quando acabar. Vamos vibrar. This next Oprah Show guest is beloved around the world. I believe he was a prophet for our time who just happened to be dressed in little boy clothes. Take a look. Poet and peacemaker, Matty Stepanek was just 11 when he came into my life. We became instant friends. Though just a small boy, his outlook on life was profound. I want people to know my life philosophy, to remember to play after every storm. Matty called his poems heart songs. A heart song doesn't have to be a song in your heart, even talking about love and peace. Some people might even call it a conscience. It's your message, what you feel you need to do. Matty was born with a rare form of muscular dystrophy. You feel it in your muscles. You feel muscle pain. To get around, I need my wheelchair first. I need oxygen tanks. But he wasn't bound by his physical limitations. His brilliant mind allowed his spirit to soar. I've had so many close calls to dying, and I've come through all of them. I've figured I have a purpose, and I have to carry out that purpose. His mother, Jenny, also suffered from the debilitating disease and unknowingly passed it on to all 4 of her children. Matty was her only child who lived past the age of 4. Well, how are you? How is your health? How are you doing? I'm doing a lot better health-wise. I'm doing very well excitement-wise. From the very start, I knew I was in the presence of a remarkable heart. We are a mosaic of gifts, and each of us has our inner
beauty no matter how we look. When Maddie faced a potentially life-threatening surgery in 2001, thousands of viewers joined me in praying for him to get well. I'm asking you, everybody watching, who believes in the power of prayer, to join together in prayer for Maddie. Despite his many brushes with death, Maddie defied the odds again and again. He did it with courage and grace. But I'm always careful to see my glass half full. Because if I see my glass half empty, with no hope at all, it may as well be empty all the way. You I love you, you love me. Yep. Yep. Talk to you later. I love you so much, Oprah. I love you so much too, Maddie. The instant connection I had with Maddie is something that's only happened to me a handful of times in my life. He was on a mission to do as much as he could with the little time that he had. Tell me this, are you playing more? Are you having a good time with all this? Are you getting to be a boy at all? I'm having a lot of fun with this because I get to travel and meet new people. As his body grew weaker, Maddie's message became stronger. The champion does not mean you have to come home with a big golden trophy. The champion is your strength inside of you. But every champion will face a battle he can't win. On June 22nd, 2004, Maddie's frail little body failed him. He died in the arms of his mother, Jenny, and our world lost one of the sweetest souls I've ever known. He was 13. And I think he was ready to die. He kept saying, heaven's wonderful, I've been there. And he kept saying, have I done enough? And so I looked at Maddie, and I said, Maddie, it's okay. It's okay to rest. You are everything God created people to be. You are everything God created you to be. You've done everything you came here for, and I'll be okay. And it's okay to rest. I love you. A few days later, in his Maryland hometown, I stood among hundreds of Maddie's admirers to celebrate his life. I spoke at his funeral that day. I know that his heart song has left a heartprint in my life. So did Maddie's hero, former President Jimmy Carter, who summed up how we all felt about my guy, the poet, peacemaker, and philosopher who dared play after every storm. We have known kings and queens. We've known presidents and prime ministers. But the most extraordinary person whom I have ever known in my life is Maddie Stefani. Muito bem, então, só pra gente explicar, para tentar traduzir um pouquinho rapidamente, o Mary é aquele menininho, então, que ele nasceu com uma forma bem rara de distrofia muscular, e uma doença que foi passada pela mãe dele. A mãe teve 4 filhos e só depois que ela teve os 4 filhos que ela descobriu que ela tinha essa doença e ela passou para os 4 filhos dela. Então, imagina que prova, né, ou expiação que seja. É muito difícil a gente analisar um caso, né, porque cada caso é um caso. Mas imagina você passar pela morte de 4 filhos, né? E o Mary, com 13 anos, ele morreu, as outras crianças acabaram morrendo antes dos 4 anos. O Mary foi o único que ficou um pouco mais tempo com ela. O pai também, não sei se falou aí, eu não lembro, mas eu já li um pouco mais sobre a vida desse menino. Mas o pai dele também, o pai dessas crianças, abandonou a mãe acho que quando ficou sabendo que ela tinha essa doença. Então, realmente, é uma prova muito dura. Ela ainda está viva, então ela faz bastante. O Mary, na verdade, é um grande exemplo porque ele além, né, de ter lidado muito bem com essa doença, ele escreveu livros que viraram best-sellers, livros de poesia, sobre paz, sobre amor, e foi um ativista em prol da paz. E ele acabou, claro, pelas suas atitudes, acabou ficando bem conhecido e amigo da Oprah e também desse presidente Jimmy Carter. Então imagina como que realmente esse espírito, né?
sendo elogiada por um presidente com 13 anos, sendo elogiado pelo presidente dos Estados Unidos. Esse presidente falando que esse menino, Mary, é a pessoa mais extraordinária que ele já conheceu. Então, realmente, são coisas assim, que a gente não consegue explicar, que não tem o porquê. Claro, essas pessoas, né, fazem uma autoanálise, mas não tem porquê deles fazerem uma autoanálise, isso acontece, né? Então, isso a gente não pode explicar agora, mas são pessoas que conseguiram, realmente são exemplos para nós, que conseguiram suportar com muita resignação o sofrimento que lhes foi incumbido, né? Ou às vezes que foi escolha deles até. Novamente, eu estou só pressupondo aqui, não estou dizendo que foi ou que não foi, mas pessoas que realmente são ótimos exemplos de como a gente deve suportar as nossas falhas. Eu acho que eu não esqueci nada não, do que falou mais ou menos aí a Oprah, a pessoa que acabou virando amiga dele, ele foi várias vezes no show dela, e por isso, novamente, eu acho que ele, coisas que em entrevistas que eu vi também, outras entrevistas da Oprah com ele, ele gostava muito da Oprah porque pelo trabalho humanitário que ela faz também, e que interesses iguais, né, que ele tinha também. Bom, então é isso. Agora, nós vamos conversar. Então, eu expliquei um pouquinho sobre o capítulo, né, a parte mais teórica aí, e agora é mais como pôr em prática. Então, é aquilo que eu falei do artigo, o artigo especificamente é legal porque ele é tangível, e fala pra gente, olha, e eu me relacionei bastante com algumas das coisas aqui, especificamente até do sofrer mal, então é bom para me policiar. Espero que vocês também, não querendo dizer nada, mas que vocês também possam notar alguma coisa que às vezes possa melhorar, ou se às vezes também estão fazendo alguma coisa boa para notarem também. Mas então é onde a gente pode pegar essas dicas, né, de como a gente pode pôr em prática, em ação, esses ensinamentos que a gente aprende. E vamos ver, começa aqui então com o sofrer mal. Os fatores agravantes são, novamente, comportamentos, atitudes nossas que tomamos com os nossos sofrimentos do dia a dia. Precisa de ser um sofrimento igual esse do Mary? Não, né? Acho que a maioria das pessoas, a gente pode falar que não. Claro que tem muita gente. Eu não vou até pedir desculpa, eu não sei qual é o sofrimento de cada um. O meu sofrimento pode ser pequeno, mas pode ser grande para mim. Então, cada um de nós tem essa diferença também, então. Então, vamos ver. Mas, de qualquer maneira, isso daqui é uma boa dica, né? Um bom conselho para qualquer tipo de problema, seja ele grande, enorme ou pequeno. Então, a primeira coisa é sofrer mal. Então, vamos tentar ver mais ou menos o que é que a gente está fazendo de errado para tentar corrigir depois, mas no final da apresentação. Então, quando a gente é caprichoso, a gente exige que a vida aconteça de acordo com os nossos desejos e esperamos que as pessoas vivem para suprir os nossos anseios, cuidando para que não tenhamos aborrecimentos, né? Ali o desenho está falando, né? Eu vim do centro do universo. Eu acabei de vir do centro do universo e eu não te vi ali, claro, né? Uma pessoa caprichosa, uma pessoa que realmente se acha centro do universo, não vai suportar frustrações muito bem, né? São aquelas pessoas que não aceitam não como resposta, eles sempre precisam de ter um sim. E a Sandra Borba até fala uma piadinha que é bem engraçada. Essas pessoas geralmente têm uma certa dificuldade em conjugar verbos, né? Porque eles começam no primeiro eu, depois eu, depois eu, e talvez um próximo nós se eu estiver no meio. Então, tem essa também. Essas pessoas realmente têm uma certa dificuldade em realizar a questão errada, por quê? Todos nós erramos, né? Isso acho que não precisa nem de falar, acho que todo mundo tem um pouquinho de humildade que pelo menos podemos notar que a gente erra de vez em quando. Mas só que quando a gente é caprichoso, a gente tem uma certa dificuldade de assumir, né, esse erro, e porque muitas vezes a gente só olha pra gente, né? A gente não olha como outra pessoa se sente, a gente não tenta ver a posição do outro, né? Que é tão importante para que a gente realmente até faça a nossa autoanálise também. Importante também a gente pensar nas crianças, né? Muitas vezes acabam virando caprichosas, crianças que às vezes são muito mimadas, até é bom também para eu pensar, tem uma criança agora que foi me designada para cuidar, então realmente é difícil não mimar
as nossas crianças, né, que eu estou aprendendo. Mas é uma coisa que é bem importante, né? Crianças mimadas muitas vezes viram adultos caprichosos. E os caprichosos sofrem mais. Então, por isso que está aqui na parte de sofrer mal, porque aqui, desse lado aqui, a gente intensifica, né, os nossos sofrimentos. Eles ficam com aquelas ondas bem maiores. Então, esse é o primeiro, né, capricho. O segundo é a ingratidão. Quando a ingratidão quando a gente se acha merecedores de grandes coisas, mas não conseguimos achar as razões para ser gratos. O orgulho, muitas vezes, nos cega e as menores coisas nos desapontam. A pessoa ingrata é aquela que, pelas menores coisas, ficam chateadas, né? Por exemplo, se uma pessoa vir passar e não dá oi para aquela pessoa, ela já fica chateada. Ou então, fica chateada porque não ganha na loteria, né? Ou então, se tem aquele dia que o cabelo tá uma bucha, né? Que acontece. E aí a gente fica naquele dia inteiro, tá acabado, né? Porque o cabelo tá ruim. Mas então eles tendem a ignorar o que acontece em volta deles, né? Porque estão sempre focados nos seus desejos, nas suas necessidades. E nunca realmente tiveram que trabalhar, às vezes, nunca tiveram que trabalhar, mas às vezes tiveram que trabalhar bastante pelo que conseguiram ou às vezes esqueceram, né? Às vezes a gente tem isso, né? Passamos por uma fase muito dura, mas às vezes agora está tudo bom. E aí a gente esquece de como é difícil, né? A vida do próximo. Então, as pessoas ingratas estão sempre sofrendo. Uma coisa engraçada aqui, que eu me lembrei quando eu estava fazendo essa palestra, é que eu vi, e vai me desculpar, não estou lembrando, mas é uma coisa que eu sempre levo para mim, porque às vezes a gente fica triste, né? Às vezes sem razão, uma coisa simples, como eu falei, o cabelo tá ruim, ou a gente se sente um pouco gordo, coisa assim, né? E a gente não para pensar que a gente ser ingrato é como se a gente estivesse fazendo pouco caso do trabalho de Deus, né? Porque nós somos seres divinos. No mínimo que a gente tem para ser agradecido, mesmo que está tudo acontecendo de errado na nossa vida, o mínimo que a gente tem é de ter tido a oportunidade de vir para cá, encarnar e ter a oportunidade de se melhorar. Então, todo mundo tem alguma coisinha, pelo menos, que está aqui na Terra para ser grato. No mínimo que seja por isso, né? Pode não ser, às vezes, né, pelo seu lar ou pelas pessoas em volta de você, mas a mínima coisa é a oportunidade de estar aqui na Terra. Então, se a gente é ingrato, é quase um insulto, né, para Deus. Então, é bom a gente lembrar e deixar, né, a tristeza de lado, porque quem quer insultar a Deus, né? Quem quer insultar os bons espíritos que estão ao nosso lado, sempre tentando nos inspirar boas ações, sempre tentando, querendo melhor para que a gente progrida. Ok, então essa é a gratidão. O próximo é expectativas. Altas expectativas, né? Essa é a dura. Criamos um mundo de fantasias e esperamos que os outros as tornem em realidade. Somos sonhadores, né? E é bom ser sonhador, né? Não é uma coisa ruim, mas a coisa o importante é ter o esforço para tornar esse sonho em realidade. Então, é aquela pessoa que tem a tendência de criar muitos planos, né? E às vezes não concretizá-los, né? São as pessoas que às vezes sonham em ser médicos, mas não gostam de estudar, não querem estudar. As pessoas, às vezes, que gostam muito de coisas caras, né, e não gostam de trabalhar. Então, às vezes, essas pessoas acabam sofrendo mais. Por quê? Porque acabam colocando tudo no cartão de crédito, né, e às vezes criam essa imagem dessa vida que elas estão sonhando e não podem ter e acabam acarretando mais problema para a vida, né. Então, infelizmente, né, isso pode acontecer. E quando a realidade deles não é igual ao mundo de fantasias, né, que às vezes eles criam, eles se tornam desencorajados e tristes, né, e acabam colocando condições na sua felicidade. Então, não conseguem ser felizes. Então, as pessoas com altas expectativas geralmente colocam condições. Eu só serei feliz se, eu só serei feliz quando eu tiver um carro novo, um marido perfeito, uma criança perfeita, a casa dos meus sonhos, etc, etc. As pessoas com altas expectativas aumentam a sua probabilidade de sofrimento. Então, é claro que eu sempre falo com o Humberto, que o Humberto
também escuto as palestras deles, e geralmente as palestras deles é mais relacionada assim, ao auto-perdão, né? A palestra do Humberto, eu vou até fazer uma propaganda, a palestra do Humberto semana que vem. Ele vai falar sobre perdão. Então ele escuta bastante coisa sobre perdão e tudo. E tá certo, né? A gente tem que se auto-perdoar. E uma coisa importante é, nós temos que realmente pôr expectativas altas, né? Eu não estou falando que é pra gente abaixar nossas expectativas, não é isso que eu quero dizer. Mas assim, eu não posso almejar ser eu, especificamente, estou falando por mim. Não posso esperar ser Chico Xavier nessa encarnação, porque não dá, né? Não vai rolar. Na próxima, quem sabe? Então, é aquela coisa, é bom a gente sempre tentar realmente ter bons e altos goals, né? Mas tem que ser realista. E esse bebê aqui levantando esse peso não é, né? Ok. Pessimismo. São aquelas pessoas que têm o vício de nada que está acontecendo tá bom, né? Tá tudo de errado, tem aquela nuvenzinha em cima que está sempre chovendo. Eles acreditam que eles merecem sofrer, são sofredores. Tem pessoas assim que até é engraçado, acho que às vezes é até um pouco inerente na nossa cultura, né? Mas às vezes a gente pergunta assim, oi fulano, tudo bem? Como é que tá? Menos pra Simone, né? Vamos tirar a Simone dessa. Porque às vezes a gente pergunta, aí a pessoa fala, se melhorar estraga. Como assim se melhorar estraga? Se melhorar melhora, né? Não tem como. Se melhorar, né? Se melhorar melhora. Então às vezes a pessoa é tão pessimista que é aquela coisa, né? Às vezes a pessoa já tá tudo acontecendo, tudo de bom, não tem nada de ruim na vida dela, mas ela já fica ali com a pulga atrás da orelha, né? Nossa, alguma coisa vai acontecer. Alguma coisa vai acontecer. E aqui eu coloquei para eu dar meu exemplo, porque eu sou super pessimista. Então, eu sou... Era. Depois dessa palestra. Mas então, é um exemplo interessante que eu tenho. Eu tenho vários exemplos de pessimismo. Mas eu vou dar um engraçado. O Humberto também, novamente, que o diga. Mas eu vou dar um exemplo interessante. Eu estava trabalhando numa equipe de 10 pessoas, mais ou menos. Acho que uns 2 anos atrás, mais ou menos. Aí, a gente tudo trabalhava de casa, a gente não se via, então eu não sei muitos detalhes. Mas eu só sei que em um mês, meu chefe começou a mandar um tanto de e-mail. O pai do fulano de tal morreu. A mãe do fulano de tal morreu. Até aí tudo bem, isso foi de um mês. Falei, ok, as pessoas já estavam mais velhas, né, então tudo bem. Aí depois morreu o cachorro, que é quase um filho pro outro. Aí eu já comecei a ficar meio assim, nossa, mas que estranho. E meu chefe, coitado, só nessa, né, de mandar esses e-mails assim, triste. Aí depois, uma menina estava grávida e o filho dela nasceu morto, eu esqueci como fala, stillborn. Natimorto. Isso pra mim foi o caos. Que pra mim eu nem pensava nisso. Aí quando, né, uma época tão feliz da vida dela, isso acontecer. Aí eu fiquei um pouco preocupada, já fiquei bem preocupada. Aí depois a outra menina, que é amiga minha também, dessa mesma equipe, ela estava com câncer de mama e ela melhorou. E aí começou a trabalhar. Aí depois, né, nesse meio desse mês, outro e-mail do meu chefe, que ela vai se afastar novamente, porque agora tá com esse problema de câncer, né? Foi pro pulmão. E essa é bem amiga minha. Aí, nossa, foi bem triste, né, esse mês. Aí eu falei, nossa, pronto, o que vai acontecer comigo? Aí eu já comecei a procurar. Falei, Humberto, pelo amor de Deus, alguma coisa vai acontecer. Entende? Vamos pro centro, a gente vai pro centro. Eu vim pro centro e eu chorava no passe. Eu já chorava no passe, aí na segunda-feira, né? Mas eu saí desse gente, não dava. Saí, não, deu uns 3 meses depois eu saí. E isso assim, era só um mês, mas isso aconteceu outras coisas também, assim, continuavam acontecendo as coisas assim. Eu falei, nossa, muito estranho isso. E eu falava com o Beto toda vez que eu chegava em casa, o Beto chegava em casa, que eu trabalhava de casa. Aí eu falava, Beto, muito estranho isso. Aí eu vinha aqui, tomava um passe, eu chorava, a Lisa falava, tá tudo bem com você? Aí minha mãe de repente me liga e fala comigo que tava com dor no peito. Aí eu falei, minha mãe vai morrer. Pronto.
E claro que nada a ver, né? Não aconteceu nada, mas pra você ver como a gente vai criando uma bola de neve numa coisa que realmente está totalmente ok, né? E é uma coisa que a gente tem que prestar atenção, a gente tem que se policiar, né? Não cair nessas armadilhas de o que está acontecendo, né, com os outros, para que não deixar que isso afete a gente, né? E sempre tá orando e vigiando, né? Acho que vir no centro bastante é sempre bom conselho. Mas é aquilo, não precisa de ser também tão pessimista, porque com certeza vai sofrer mais, né? Se não tá nada acontecendo, você já tá sofrendo. Então, ok. Insatisfação. Um insatisfeito. Um insatisfeito realmente é uma pessoa que sofre muito também. Notamos que eles notam que realmente somente as coisas que não aconteceram 100% correto, né? E acabam se martirizando, né? São pessoas que são bem perfeccionistas também. Eles exaltam o valor dos contratempos, exigem demais dos outros, né? As pessoas perfeccionistas tendem a fazer isso. Então, exigem demais dos outros e muitas vezes acabam esquecendo de comemorar o sucesso. E muitas vezes são amargos. E eu vou dizer para vocês também que eu sofro disso. A minha família, na verdade, eu não vou dar exemplo meu não, dessa vez. Eu vou dar exemplo da minha avó. Porque a gente fala assim, a minha avó tem uma história muito engraçada. Ela nasceu em uma família de 7 mulheres e o pai abandonou, né? Não é à toa. 7 mulheres mais a mãe, tudo mulher, as irmãs da minha avó. Aí ela teve que trabalhar muito desde nova, desde acho que uns 7 anos, 10 anos que ela começou a trabalhar. Ela sabe fazer de tudo, costurar, cozinhar. Então ela é uma grande pessoa e como ela teve muitas mulheres, né? Então foi 7 mulheres que ela foi criada. Depois ela teve 4 filhas, que é minha mãe, ela é a mãe da minha mãe. Então muitas mulheres. Aí a gente fala que a minha geração, né? Que a gente é tudo farinha do mesmo saco, né? As mulheres aí da família. Então essa parte de insatisfeita aqui acaba indo para todo mundo, mas o dela é meio que o exemplo mor. Então eu vou falar a história dela um pouquinho, tentar ser breve. A minha avó, deixa eu ver, ela então trabalhou bastante, né? Eu admiro muito ela é uma pessoa muito forte, muito lutadora, muito vencedora. Ela veio para os Estados Unidos, ela foi a primeira a vir para os Estados Unidos. E ela veio para cá, acho que uns 60 anos mais ou menos. Ela separou do meu avô, ele tinha um histórico aí de abuso também, aquelas coisas de antigamente, né? Ele bebia muito. Então ela criou as filhas dela. Depois que as filhas dela tiveram netos, ela resolveu dar um chute na bunda do meu avô e falar assim, não, e meu avô é uma pessoa muito boa também, tá gente? Mas só pela visão dela, eu tô dando a visão dela aqui. Ela resolveu vir para os Estados Unidos. Com 60 anos, aí ela foi faxinar, foi trabalhar e não conhecia ninguém aqui. Mas ela venceu bastante na vida, ela conseguiu bastante coisa, né? Ela foi trabalhar limpando tudo quanto é tipo de coisa, limpava cinema, limpava casa. E aí depois que ela ficou aqui, ela ficava aqui. Aí eu lembro da minha infância, minha avó passou aqui, mas ela voltava para o Brasil sempre. Então ela tem essa história de ir e vir. E sempre ela fica aqui, fica uns 2 anos, aí depois vai pro Brasil, nunca mais eu volto. Aí a gente fazia aquela festa pra ela, né? Ah, a vovó tá voltando. Aí ela trazia um tanto de presente pra gente. Aí tinha feijoada pra ela, né? Aquelas coisas faz muito tempo, são uns 30 anos, né? Ou mais. Então não tinha tanta coisa brasileira aqui nessa época, na Flórida. Ela foi pra Fort Lauderdale, na época. Aí, então sempre tinha essa história, ela ia e vinha, porque ela nunca estava satisfeita. Aqui ela sentia muita falta da gente no Brasil, aí ela voltava para o Brasil e ela sentia muita falta daqui, porque lá não conseguia ter as coisas que ela tinha aqui. E aí ela ficou, eu juro para vocês, a minha avó fez isso mais ou menos umas 10 vezes. E ela acabou casando, e às vezes podem até relacionar aqui com as pessoas, todos nós somos imigrantes. A minha família, a minha mãe depois veio para cá também. Também a minha família tem essa coisa de, a gente está aqui, mas a gente sempre pensa em voltar para o Brasil. Eu até, comigo, que eu já estou aqui também há muito tempo, e minha vida toda aqui, eu estudei, trabalho aqui, até eu também às vezes tenho uma crise assim de, eu trabalho com o povo do Brasil, e eles até fizeram uma proposta para mim de
mudar para o Brasil uma época, eu até cheguei a considerar a proposta, falei com o Humberto estava pronto a largar o trabalho dele para a gente ir, isso antes da Luna. Então, assim, é uma coisa que que eu levo da minha avó, é uma falha que ela realmente, até hoje ela está com 80 anos agora ela está no Brasil. Mas essa coisa, todo mês é uma coisa, a vovó vai voltar quando? É uma coisa que é incrível, assim, porque ela não fica satisfeita. Aí a minha mãe também é bem parecida com ela, né? Minha mãe é muito ligada com a família, com as irmãs, mas aí vai pro Brasil, aí está aqui, ai, mas que saudade, não tem nada para fazer aqui, não tem aquela bagunça do fim de semana, não tem aquela comelança, né, que elas cozinham muito lá em casa, não tem aquela comelança, ai, vou pro Brasil, aí foi, traz as malas, e pior que vai de mala e cuia, vocês imaginam a mudança que ela leva, e ela tem 80 anos, então ela tem muita coisa, então ela vai com muita coisa pro Brasil, aí ela casou, e ela já tá mais velha, então quem acaba fazendo tudo, né, minha mãe e as irmãs, né, as irmãs da minha mãe, que acabam tendo que formar as mudanças tudo pra lá e pra cá, porque ela é casada com um americano. Aí também tem ele também que vai e volta, ele tem problema de rim. Ai, meu Deus, aí agora eles voltaram a última vez, aí tava com problema de rim e tudo, quase ia morrer, tava pra morrer. Aí ela veio, não, tem que ir para os Estados Unidos porque eles vão ter que curar ele, né, vão ter que tratar ele aqui, tem um hospital bom dele, ele é veterano e tal. Tudo bem. Aí dessa última vez resolveram ir pro Brasil. Agora estão no Brasil. Mas já arranjou um tanto de confusão com as irmãs dela. É isso que. Aí veio, da última vez veio pra cá, tava brigada com minha irmã. Agora tá no Brasil, tá brigada com outra irmã. Então aí fica falando, não. Aí a última vez que eu ouvi, faz, sei lá, menos de 3 meses, que a Luna ainda já tinha nascido. Não, vovó tá voltando, porque não tá recebendo remédio do Mike e tá muito bagunçada. Acontece muita coisa com ela. Ela também não sabe ficar quieta, porque sempre trabalhando muito, né? Uma pessoa muito ativa. Tá sempre mudando de casa, não consegue parar quieta numa casa. Quando tá num lugar, também muda para vários lugares. Então, e quando você tem 80 anos, já é mais difícil, né? Então é isso daí. A pessoa insatisfeita acaba criando muito problema e já tá com um problemaço lá no Brasil dessa vez, porque nunca tá feliz com aquilo que tem, né? Então, acaba cultivando sofrimento. Então, indo. Ok, agora a parte de sofrer bem. Sofrer bem, então, são as atitudes positivas e comportamentos que nós podemos praticar com o intuito de aliviar as nossas dores e nos capacitar para realmente lidar com o nosso sofrimento de uma maneira mais positiva, né? Com entendimento das leis divinas, pensando aí na lei de causa e efeito que a gente falou, né? Então, se a gente está sofrendo por isso, realmente deve ser para nós mesmos, né? Então, vamos tentar ser felizes com isso mesmo. Então, a primeira coisa é gratidão. Gratidão é uma forma madura de ver a vida. É a conexão com a divindade e a certeza do amor de Deus. Quando somos gratos, valorizamos o que é simples e não precisamos mais de condições para ser feliz. Uma história que a Sandra contou foi bem bonita. Era época de Natal, véspera de Natal, um executivo foi em Nova York, foi dar uma caminhada no Central Park, porque teve um dia muito difícil. Aí ele viu, assim, estava bem vazio o Central Park. Aí ele viu, estava bem escuro também, bem frio, né, na época de Natal, e ele viu uma catadora de lixo, uma mendiga, né, e a mulher estava catando lixo procurando uma comida, ele percebeu que ela estava procurando comida no lixo, e de repente passa assim uma revoada de pássaros, uma coisa muito bonita, e ele vê assim a senhora levantando as mãos para o céu, exclamando: ó Deus, assim você me estraga com tantos mimos. Então, uma pessoa numa condição dessa, né, ter essa atitude é muita gratidão, né, aquilo que eu falei. Acho que eu não vou falar tanto assim da gratidão porque nós já conversamos. A gente tem tantas coisas de ser grato. Então, só a gente pensar, a gente está sofrendo, só a gente pensar as 1000 coisas que a gente tem, né, N coisas que a gente tem na nossa vida, nossa, já vale a pena. Então, a gente já tenta amenizar esse sofrimento. Aceitação. Aqui é a gratidão. A aceitação é uma atitude de concordar com a vida, é a atitude de humildade, a habilidade de deixar de lado o controle de tudo, incluindo das leis divinas e dos fatos da vida. Tem gente que às vezes controla até as leis divinas, né? Então, tenta controlar, né? Então, é bom a gente ter um pouquinho mais de humildade. Então, a aceitação demonstra a obediência, né, que é um sentimento da razão, e a resignação, que é um sentimento do coração.
As pessoas resignadas suavizam a sua dor e o seu sofrimento. Alegria. Felicidade. Então é uma forma de demonstrar a Deus o quanto sentimos prazer em viver, mesmo diante da dor. É possível manter o estado de espírito da alegria interior. Os nossos bons espíritos nos falam, né? As pessoas alegres não se deixam bater pelo sofrimento. Então temos bons exemplos aqui. A Simone, quem que já viu a Simone triste, por acaso? A Simone não tem problema nenhum, né? O Silvano também, outra pessoa muito feliz. Então, a gente vê essas pessoas assim. Eu também tenho bastante amigos assim, e eu admiro muito essas pessoas, porque passam por dificuldades, mas estão sempre felizes, estão sempre de bom humor e muitas vezes fazendo a gente rir, né? Então essas pessoas realmente são exemplos que a gente tem que emular. Desapego. Eu tive que colocar a aluna aqui. Normal. Amor de aluna. O desapego. Desapego, muitas vezes viramos escravos, né, de fatos, objetos, histórias, passado, coisas que aconteceram na nossa vida e acabamos tornando o sofrimento um pouco maior, né, porque a gente não deixa aquilo passar. Às vezes até coisa que a gente fala, né, a gente fica remoendo aquilo na cabeça. Então, aqui é o filme, pensa no filme do Frozen, Let It Go, né? Let It Go, aquela música bonita. Let It Go, deixa desapega, né, daquilo, seja o que for, material, emocional. Tenta largar dessa corrente, né, do materialismo e ser forte, né? Ter fé em Deus e fazer a nossa parte, porque o sofrimento é transitório, tudo passa na nossa vida. E o mais que a gente presta atenção nas coisas que realmente importam na vida, o mais que é fácil da gente navegar essas ondas, desses mares, né? Então, com isso, aprendemos... Já estou no finalzinho. Com isso, aprendemos que nós não podemos realmente controlar o vento, mas podemos ajustar as velas para chegar realmente onde precisamos de chegar. Sabemos que estamos aqui nessa terra por uma razão. Estamos espiando as falhas da nossa encarnação prévia, né? Estamos espiando falhas das nossas encarnações prévias. E também sabemos que escolhemos as nossas provas que estamos passando hoje para nos ajudar a purificar, para que a gente realmente chegue no objetivo que a gente traçou antes de encarnar. Então nós temos tanta liberdade, né? Deus nos dá o livre-arbítrio, por que escolher, né, se revoltar contra as leis divinas e ficar triste, ficar com raiva, se desesperar, né, na face do sofrimento, nas tempestades que virem, né? Sabemos que isso não fará essas ondas ficarem menores, né? Que a gente acabou de falar. A gente às vezes acaba intensificando essas ondas quando a gente sofre mal, né? Então, o convite dos nossos benfeitores, né, especificamente aí do Evangelho, desse item, né, do item 18, é claro, né, sejamos agradecidos pelo que temos e até o que não temos. Aceitemos as mudanças dos ventos, sejamos felizes, pois temos fé que eles sempre estarão ao nosso lado. A gente sabe que a gente tem muita assistência. Então, deixemos de lado os nossos medos e sejamos resilientes, né? Tomemos controle das nossas velas, porque sabemos que criamos essas ondas do presente e as nossas ações vão criar as ondas do futuro. Então, cultivemos amor, amizade, vamos cantar e dançar nas chuvas da vida. Trabalhar, sonhar, servir, doar, perdoar, abraçar. Aproveitar essa linda jornada da vida, porque é importante a gente ter fé e acreditar na bondade de Deus, que sempre está conosco, né? Então é isso que eu tenho. Eu tinha colocado aqui, não tenho mais tempo, mas tinha colocado aqui aquela bela música. Eu vou mostrar só para vocês um pouquinho rapidinho, Simona. Eu não vou colocar tudo, mas essa música é muito bonita, né? Então, quando vocês tiverem um tempinho, coloca no YouTube, vê esse videozinho aqui e cantem, cantem, porque realmente um poema que fala sobre tudo isso que a gente falou hoje. Então, sejam felizes, que a vida é uma beleza, né? Olha que lindo dia, a gente tem tanta coisa para ser agradecidos por. Então, é isso que eu deixo vocês. Sempre lembrando que tem sempre esse recadinho aqui de Jesus, né? O nosso mestre, o nosso irmão, que ele vai estar sempre do nosso lado. Sempre, se a gente seguir ele, a gente nunca vai estar desamparado. Então, é isso.
que eu tenho para vocês. Obrigada, desculpa aí.